Olá, tudo bem? Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir de agora começa a sua videoaula do componente curricular Sociologia. Conforme eu sempre citei ao longo das videoaulas, esta sequência de aulas tem como finalidade contribuir com seu aprendizado para o Exame Nacional do Ensino Médio. É absolutamente importante que você se prepare, que você venha adquirir, não só na sociologia, mas também nos demais componentes curriculares, todos os conhecimentos necessários para que você tenha um desempenho de excelência na prova do Enem. Nós estamos em uma sequência de videoaulas que finaliza nesta aula em que nós estamos tratando a respeito das teorias clássicas em sociologia. Você quer lembrar quais são essas teorias clássicas? Nós já trabalhamos a teoria clássica em Emile Durkheim, Max Weber, e nesta videoaula nós estaremos finalizando o pensamento de Karl Marx. E para esta videoaula, nós vamos resolver 3 questões objetivas que, no caso, estão relacionadas ao assunto. E a primeira delas, você começa a visualizar a partir de agora. Vamos para a leitura do enunciado, comando e possibilidades de resposta. A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos dos particulares, a formação e o crescimento do capital. A condição de existência do capital é o trabalho assalariado. O desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a burguesia assentou o seu regime de produção e de apropriação dos produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Vamos interpretar, vamos entender, antes de partir para o comando e para as 5 possibilidades de resposta, esse enunciado. Primeiramente, o enunciado, vou mostrar novamente, ele trata a respeito da relação de classe social, que é a contradição essencial existente no atual modo de produção capitalista, burguesia e proletariado. Essa relação de classe social, ela acaba refletindo uma condição de dominação, que é alicerçada justamente pela questão econômica, conforme nós vimos, inclusive, na videoaula anterior, que também contemplou o pensamento de Karl Marx. A burguesia, ela é a classe dominante porque ela é a detentora dos meios de produção. E só para lembrar a você, o que são meios de produção? Os meios de produção correspondem a toda a estrutura necessária para que o trabalho ele venha a acontecer. É o maquinário, são as ferramentas, são os instrumentos de trabalho, são as tecnologias, enfim. A esses meios de produção é agregado a força de trabalho do trabalhador assalariado ou proletário, que, obviamente, está em uma situação de desvantagem econômica em relação ao burguês. Por isso que é a classe dominada. Mas o enunciado da questão, vamos aqui retornar, na última frase, aliás, na penúltima e última frase, nós temos assim: a burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Quem são esses coveiros? Que a burguesia, ela produz justamente a classe adversa, que é o proletariado. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Então, prestem bem atenção. Conforme nós vimos numa videoaula anterior, a metodologia aplicada por Karl Marx,
É uma metodologia que leva em consideração a questão da dialética. Então, essa questão da mudança é muito presente no pensamento marxista. É claro que o pensamento específico de Karl Marx, ele aponta para um socialismo até se chegar ao comunismo. Ou seja, o teórico, quer queira, quer não, ele se posicionou a respeito do que poderia ser o resultado desse processo revolucionário. Mas é preciso esclarecer que nem todos os teóricos marxistas tiveram esse tipo de posicionamento. Alguns teóricos da corrente marxista do pensamento são concordantes no que diz respeito a esse posicionamento de Karl Marx, mas outros teóricos, como por exemplo Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, ele simplesmente escreveu que em um processo de revolução, ou seja, que em um processo de mudança da sociedade, nós não temos como prever com exatidão qual será o resultado desse processo revolucionário. Mas tirando essa perspectiva, excluindo da nossa discussão essa perspectiva de qual seria o resultado de um processo pós-revolução com a queda do capitalismo, o que nós temos que ter em mente é justamente que a sociedade ela é passiva de transformação e isso é comprovado historicamente. Vamos para o comando da questão, que diz assim: entre as características do pensamento marxista é correto citar, letra A celebração do triunfo da Revolução Proletária Europeia e o desconsolo perante o avanço imperialista. B. O reconhecimento da importância do trabalho da burguesia na construção de uma ordem socialmente justa. Letra C. A caracterização da sociedade capitalista como jurídica e socialmente igualitária. D. O princípio de que a história é movida pela luta de classes e a defesa da revolução proletária. E letra E, o temor perante a ascensão da burguesia e o apoio à internacionalização do modelo soviético. Vamos visualizar a alternativa correta? Expressa na letra D. O princípio de que a história é movida pela luta de classes e a defesa da revolução proletária. É bastante interessante porque no livro O Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Engels, essa é a primeira afirmação contida no livro, que a história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes. Essa contradição entre uma classe dominante e uma classe dominada, que não é uma exclusividade do materialismo histórico enquanto capitalismo, mas presente também em outros contextos passados, em outros modos de produção, acabam correspondendo ao motor da história, segundo essa corrente de pensamento. Por isso que, na corrente marxista do pensamento, existe esse entendimento que o atual modo de produção, que é o modo de produção capitalista, ele teve a sua gênese, teve o seu desenvolvimento, o momento do seu estabelecimento, mas, independente do tempo que isso vai levar, chegará também o momento que é um modo de produção que vai ruir. Há exemplo também de outros modos de produção que, conforme eu já citei, acreditou-se no passado que seriam, digamos assim, eternos. Ter esse entendimento é simplesmente assumir que a sociedade ela é estática, parada no tempo, e não é essa a concepção dialética. Vamos para mais uma questão? Visualize em tela. Nós temos o quê? Karl Marx, ao pensar sobre a sociedade no sentido de compreendê-la, utilizou termos como materialismo dialético, infraestrutura, superestrutura, mais-valia, proletário e alienação. Acredita-se que o seu propósito era compreender a sociedade e transformar seu modo de ser, principalmente devido às questões de desigualdades sociais existentes na época. Então percebam, o modo de produção capitalista
ele é muito gerador de desigualdades sociais. Não que em outros contextos históricos as desigualdades sociais elas fossem ausentes, mas no capitalismo nós temos uma grande acentuação das desigualdades sociais que acontecem de diferentes formas. E, inclusive, você pode estar pesquisando a respeito do assunto. No comando da questão, nós temos assim: sendo assim, para Marx, letra A, o senso comum era a principal preocupação da sociedade no processo histórico. Letra B, o trabalho foi o elemento essencial da sociedade humana no decorrer da história. C, a base de entendimento da sociedade é a superestrutura e a infraestrutura. D, o materialismo sempre foi preservado e essencial para a sociedade humana. E letra E, a mais-valia sempre foi a maior preocupação e essencial para compreender a sociedade. Vamos visualizar a alternativa correta? Expressa na letra B. O trabalho foi o elemento essencial da sociedade humana no decorrer da história. Nós já tivemos uma outra questão em que nós também trabalhamos esse entendimento. O trabalho, inclusive, eu acrescento, ele é o elemento fundante da vida em sociedade. E é o trabalho que também funda e estabelece as condições econômicas de um determinado contexto social, né? Então, conforme eu já mencionei numa videoaula anterior, não existe uma outra forma de você garantir a sua sobrevivência que não seja através do trabalho. Agora, claro, quando nós estudamos a vida humana em diferentes momentos da história, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos conseguir diagnosticar que o homem sempre trabalhou, o homem sempre precisou produzir. Agora, a diferença de uma época para outra é a forma como que esse homem trabalha, como que ele produz, quais os instrumentos utilizados, quais as atividades por eles desenvolvidas. Então, se nós pararmos para analisar, por exemplo, o homem primitivo, o que era trabalhar para o homem primitivo? Caçar, pescar e coletar frutos. Uma forma de trabalho simples. E não essa forma de trabalho complexa que nós vivemos nos dias atuais. Complexa porque envolve a aquisição de habilidades, de competências. Por exemplo, para eu ser professor, para que eu possa agir produtivamente como professor, eu preciso ter uma formação acadêmica específica para isso. Para que eu possa ter o meu salário, existe toda uma questão burocrática que eu preciso estar envolvido para que a minha mão de obra seja comprada e para que, obviamente, eu seja remunerado e, assim, garantir as minhas condições de existência e também da minha família. Vamos para a nossa terceira e última questão. Visualizem. Nós temos aí, sobre as contribuições de Karl Marx, 1818 a 1883, para o pensamento sociológico, é correto afirmar que, letra A, entre as contribuições, destaca-se o conceito da luta de classes, na medida em que esse lança luz sobre as contradições existentes nas relações sociais e sua relevância nos processos históricos. Letra B. A defesa do livre mercado foi essencial no pensamento socioeconômico desse autor. C. O conceito de ideologia, entendida como a consciência de classe verdadeira, foi sua principal contribuição. Letra D. Destaca-se o pensamento pacificista desse autor e sua defesa incondicional das reformas sociais para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. E letra E, o conceito de fato social construído por Marx foi importante para a definição do objeto da pesquisa sociológica. Vamos visualizar a alternativa correta? Está expressa na letra A.
Entre as contribuições, destaca-se o conceito de luta de classes, na medida em que esse lança luz sobre as contradições existentes nas relações sociais e sua relevância nos processos históricos. Ou seja, conforme nós aprendemos em uma questão anterior, a luta de classes, ela é o motor da história. Agora nós precisamos entender também esse termo luta de classes. Luta, é a luta corporal? Professor, vai ter um momento em que o proletariado e a burguesia e os burgueses, aliás, eles vão se confrontar fisicamente? Não, não é nesse sentido. Quando se fala luta, quando se fala, por exemplo, revolução nas ciências sociais, nós não estamos tratando, digamos assim, no entendimento imediato de uma guerra, da luta física propriamente dita. É uma revolução e é uma luta que se dá principalmente no campo das ideias. Claro que essa luta no campo das ideias, elas podem acontecer através de manifestações. Por exemplo, quantos movimentos sociais existem na atualidade, conforme nós já aprendemos em videoaulas anteriores, que estão aí defendendo os seus direitos? Defender os seus direitos, exigir o cumprimento dos seus direitos, é amenizar, é buscar corrigir, é uma luta incessante por uma sociedade mais justa diante de uma sociedade que é tão desigual. Então, a luta, ela acontece justamente nesse sentido. Por isso que nós vivemos em uma sociedade democrática, a sociedade que é também e deve ser também uma sociedade da diversidade de ideias, do debate, do respeito às convicções, às ideologias. Mas é necessário cumprir com os direitos e garantir as condições de existencialidade para todas as pessoas. Eu mostro agora para vocês a referência bibliográfica que nós estivemos sempre utilizando nestas videoaulas de sociologia. O livro A Prova Enem, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, com o volume 1º e 2º ano do ensino médio. E por que eu disse, que nós estávamos utilizando? Porque esta é a última videoaula de sociologia que contribuiu com o seu aprendizado para o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas não deixe de estar acompanhando as videoaulas que serão produzidas em nossa plataforma, porque vai ter muita novidade, digamos, disponível, aliás, para todos vocês. Então, eu me despeço de vocês nesta etapa de pré-ENEM e eu estarei te aguardando em uma próxima etapa que está por vir. Desejo a todos vocês um bom estudo e um bom desempenho no Enem. Um abraço a todos.